Boa tarde, mundo das empilhadeiras. Mais um podpack. Estavam com saudade de mim? Não, né? É melhor a Anaí do que eu concordo plenamente. Mas nós estamos hoje aqui com duas figuras ilustres, conhecidas no mercado de logística, e eles vieram para nós comemorar os nossos 29 aninhos de idade. Então já estamos fazendo 29 aninhos. 29 aninhos de empilhadeira no mercado. Estamos aqui hoje com o David, o famoso David Roberto, painel logística, o mundo da logística, né? Conectando pessoas, criando oportunidades e gerando negócios. Esse é o painel logístico. Olha só, é o marketing pessoa. O cara já fez o slogan dele aí, ó. E estamos aqui com o Ozônio Argenton. Tivemos aí a felicidade de encontrá-lo no painel logístico de Ribeirão Preto. Isso aí. Né? Ele deu uma palestra lá brilhante, conseguimos pinçá-lo ali 15, 20 minutos, conseguimos aproveitar mais o conhecimento dele e pedimos aí, quase que imploramos que ele viesse participar aqui de um podpack nosso, e ele conseguiu encaixar a agenda dele, está aqui participando. Então nós estamos muito felizes hoje que a gente tem o Ozônio Argenton, temos nosso amigo David, e de novo vamos repassar vários conhecimentos aí da parte logística. Muito bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer, você sabe, eu já deixei isso muito claro para você, que sempre tiver essa oportunidade de poder passar um pouquinho do nosso conhecimento para quem precisa, quem gosta dessa área de logística, conte conosco. É sempre um prazer muito grande e eu agradeço imensamente poder estar aqui com vocês novamente, com o David, que a gente já se conhece há algum tempo. Tamo junto! Muito bem, vamos começar. Precisamos lembrar que nos nossos 29 anos estamos cheios de promoções, o e-commerce cheio de promoções, né? Todos os nossos vendedores com promoções já colocadas, paleteiras, pneus, bancos, peças de utilidade, classe 3, empilhadeiras seminovas, novas, estamos aí à disposição. Você que está precisando, hora de repor, hora que precisar arrumar seu estoque, hora de comprar em grande volume, estamos à disposição, aproveite as promoções que temos. Dentro do nosso aniversário, nós sempre fazemos uma caneca comemorativa. A Bruna, ela faz aquela famosa sacanagem, vamos falar um termo técnico, né? Ela me dá a do ano passado para eu tomar água, mas ela dá para os nossos convidados de 29 anos, né? Então, tá aqui a nossa caneca comemorativa. Em breve aí também você vai ter direito a chegar até ela comprando um nível aí de peças que nós já vamos repassar aí nos próximos dias nas nossas mídias sociais. Bom, também estamos aqui presenteando os nossos participantes com o nosso tonezinho. Então, quando você compra a sua empilhadeira ou quando você pega a sua empilhadeira nova ou usada, nós estamos aí o nosso tonezinho para você levar em parpack no seu bolso, aqui ó. E o mais importante de tudo isso, olha só o que temos aqui do lado: a abertura de tampa de garrafa. Multiuso, né? Então, tá aqui o tonezinho. Depois também procura aí junto com o seu vendedor como faz para você conquistar o teu tonezinho. Eu já garanti o meu, tá? O pessoal garante rápido, né? Muito, com certeza. Então tá bom. Recebem parpack, mas sem nenhum presente, são eles. São os clientes, sempre. Muito bom. Vamos começar? Vamos lá. Tá bom. Bom, o que é importante a gente falar aqui agora, e trazendo com a seriedade do nosso trabalho, é o histórico, né, que esses dois ilustres aqui têm. Então, falar de logística e principalmente ozônio, falar do mercado frigorificado, então nós temos que aproveitar muito. Então, em alguns momentos nas nossas mídias, né, quando a gente pensou o ozônio lá e fez algumas perguntas para o ozônio, saíram algumas perguntas que a gente está aqui querendo repassar, que são algumas dúvidas do pessoal. Então veja, todo aquele bate-papo nosso ainda teve várias dúvidas ali no mercado. Então uma das perguntas falavam assim, principalmente, né, dá para dizer que existe uma principal diferença, ou, né, não é só questão do frio, né, mas a principal diferença, mas várias diferenças que precisam ser denotadas em um galpão normal, digamos assim, do que um galpão frigorificado? Se sim,
quais seriam as mais condicionantes? Então vamos lá. Hoje é muito comum nesse mercado você ter as empresas de real estate que oferecem galpões industriais já pré-montados, prontos para sua operação logística. O fato é que quando você parte para uma operação logística, eu costumo dizer não frigorificada, mas de temperatura controlada, você tem algumas características que são necessárias para você utilizar num galpão ou num armazém para essas operações, começando pelo aspecto de piso, os aspectos de cobertura. Se você vai para uma área onde você necessita de uma câmara congelada que trabalha aí entre menos 20 a menos 25, às vezes até menos 30, agora com vacinas e insumos de medicamentos até menos 50, você tem todo um tratamento especial que tem que ser feito no piso. Caso contrário, você coloca em risco não só a operação que está em cima desse piso, como a própria estrutura ou infraestrutura do armazém. Então, é muito comum quando você define um projeto para a área frigorificada, o primeiro ponto é sentar com o projetista ou sentar com o construtor que edificou aquele armazém e verificar as características técnicas construtivas para esse armazém, no sentido de atender as especificações para uma câmara congelada, para uma câmara resfriada, até uma câmara climatizada. E o que ocorre hoje em dia é que nos grandes operadores logísticos, você não só tem essas três classificações na temperatura controlada, como você tem área seca também. Então, imagina o que é você ter especificações técnicas para um armazém com piso seco, que trabalha a uma temperatura ambiente aí de 26 graus, 23 graus em média, e ter nesse mesmo galpão, nesse mesmo armazém, uma câmara congelada com menos 25, menos 30. Então tem toda uma série de especificações, não só de equipamentos, como de segurança, como equipamentos que irão trabalhar nessas operações. Isso visto as próprias empilhadeiras. Você entendeu? Então, tem toda uma diferenciação, tem toda uma especificação técnica para cada tipo de temperatura, independente de qual tipo de produto que você vai trabalhar dentro desses galpões. O mais importante é a capacitação dessa estrutura para as temperaturas que você define na sua utilização. Tem uma das perguntas que foi feita, mas eu quero aproveitar essa primeira sua deixa e perguntar para o David. E o que esperar desse profissional que vai trabalhar nesse galpão frigorificado? O que ele tem que demonstrar como principais comportamentos? Que o cara da logística hoje toda hora se reconstruindo, toda hora tendo que se reinventar. Como o Martão teve aqui, o Martão usou a seguinte frase, ele falou assim: o cara da logística faz muitas vezes para ficar no mesmo lugar, né? Então, como que é esse profissional hoje? A gente sabe que tem uma carência de profissional no mercado hoje, mas como diferenciar esse profissional? Você vai para a logística padrão, você vai para a logística mais frigorificada, que é mais especialista. Eu já vou abrir a resposta de você da seguinte forma: há um gargalo gigantesco desse profissional, tanto da área fria quanto da área seca, vamos chamar assim. Exatamente. A falta de capacitação, de reciclagem desse tipo de profissional é muito grande. Então, às vezes, muitos não procuram conteúdo adequado para se capacitar para atuar em outras duas áreas. Muitas vezes até empresas têm esse conteúdo, mas também não passam, né? E o pior, esse profissional que está lá, muitas vezes trabalhando sem capacitação, cada vez mais cobrado, cada vez mais exigido, é onde vem a sequência de acidentes, uma série de coisas. Então, hoje a gente tem uma área muito grande, mas enorme, um buraco enorme nessa questão de capacitação, de profissional. Vocês perguntam, o que precisa para ser um profissional da logística, seja da área fria, da área seca? Você precisa estudar, buscar um curso, tem empresas capacitadas para te qualificar para isso. Parece simples, mas não é, falta muito. Hoje você vê o Senai, que é uma referência legal. Fora o Senai, você tem poucas empresas que prestam serviço, muitas têm que pagar,
Muitas vezes esse profissional, por vir com uma origem humilde, não tem condições, né, mas tem vontade, e muitas vezes na vontade acaba causando acidentes, acaba se prejudicando, acaba muitas vezes sofrendo uma fatalidade, perdendo a vida. Então falta mais conscientização das empresas que buscam esse tipo de profissional, fazer uma seleção de pessoas interessadas e com força de vontade e capacitá-las. Entrar no tal do ESG, que agora todo mundo fala disso, agora a gente faz, né? Em Blumenau eu estava com o pessoal da Cassol, que é um grande home center lá de Santa Catarina, e um questionamento que fiz a eles, fizeram um trabalho muito bonito na Cassol, treinaram toda a área fabril deles. Todo mundo hoje dentro da Cassol não precisa mais ter o gerente, o diretor, lá dentro para a operação poder rodar. A operação roda sozinha. Eles nem seguiram o ESG, foram mais por um planejamento que eles tinham e fizeram certinho, porque hoje o ESG, muitos vão querer me xingar aí, mas é na verdade, se preocupa muito com o ambiental, com o verde, com a árvore, mas esquece de não capacitar, não treinar, não ensinar. Eles esquecem do G, né? Exatamente. Que é a governança. A governança, você não vai conseguir manter uma árvore, né, uma área ambiental, se você não ensinar, mostrar o caminho para o G lá. Então hoje tem muita dificuldade. E aí estava trazendo isso para a questão real nossa hoje, que é de buscar profissionais para trabalhar em operações. Você não tem quem capacite. Poderíamos falar eu que... queria, viu, pegar um gancho nisso que o David colocou, que é muito importante. Eu sou um eterno pesquisador desse mercado de mercado. E aí o que você percebe? Quando você pega a produtividade de um operador de armazém, vamos chamar assim, no Brasil e compara com os Estados Unidos ou com a Europa em termos de produtividade, a gente toma um banho enorme, gigantesco, por conta não só de sistemas utilizados, mas da falta de preparo. E recentemente, num estudo que eu estava fazendo sobre o mercado frigorificado, a preparação dessas pessoas, nós identificamos que a partir de 2021 as empresas começaram a investir na formação de profissionais e agregar conteúdo para esses profissionais dentro das suas operações logísticas. E pasmem, 2021, isso representou 2,1% do faturamento bruto desses grandes operadores logísticos. 2022 melhorou, foi para 3,2%. Agora, você tem uma ideia? Comparado mundialmente, como não vou nem comparar com o que se faz lá fora. Agora, você tem ideia do que é 2% de um faturamento de um operador logístico de grande porte? É nada. Para você reter talento, reter aquele funcionário que vai lhe trazer a produtividade, que vai atender o seu cliente na medida do necessário. Então, aí, depois dessa pesquisa, eu fui até ao Senai, que eu tinha a oportunidade de conhecer o vice-presidente do Senai de São Bernardo, no campo. Conversei com ele e falei: que curso você tem para mecânica de refrigeração? Ele falou: eu tenho de ar-condicionado. Não é ar-condicionado que a gente precisa. Tudo bem, precisa-se ter o profissional do ar-condicionado para consertar na sua casa, na sua residência, no seu apartamento? Perfeitamente. Mas quando você vai para uma estrutura de um grande armazém frigorificado, o tipo de equipamento, o tipo de material, de gás que você utiliza, de manutenção que você tem que utilizar dentro dessa infraestrutura é totalmente diferente. E os que tem hoje são aqueles antigos que começaram um dia aprendendo porque alguém disse: olha, você precisa aprender porque tem que fazer. Só que esses estão acabando. Sim. E não estão se reciclando. Então, dentro do que o David colocou, existe uma necessidade premente das empresas terem conscientização que, se você quer reter talento, não é só pagar mais, é você dar condição ao seu funcionário dele ser treinado. E às vezes ele quer ser treinado, só que ele também não pode exigir. E aí entra dentro do ESG, que todo mundo fala do S, fala do E, e é o que eu digo, o mais importante ninguém trata, que é a governança. Que é como você falou, pegando o exemplo da Cassol, você deixa de ser vertical para ser horizontal. Quando você tem a gestão, a governança horizontal, praticamente
você resolve uma série de problemas, inclusive de retenção de talento. Bom, o Rosone já falou o que eu ia falar. Então, o que dá para entender? Como estamos tendo uma carência de mão de obra, seja na logística seca ou na frigorificada, caberiam também, por uma iniciativa própria, as empresas destas áreas criarem dentro das suas áreas de recursos humanos programas de retenção e programas de reciclagem. Seria isso. Sim, É sim. isso que nós passaríamos ali. Isso mesmo. Certo? Uma coisa que acontece em muitas empresas também é a questão da valorização e estão falando de dinheiro agora. Você pega, principalmente na área operacional, né, no chão de fábrica, quem opera empilhadeira, etc. Você põe um equipamento que custa aí uns 250 mil reais na mão de um cara que ganha 1.500 reais. Nem isso às vezes. Exatamente. Se você quer exigir desse cidadão, que ele opere ali em nível máximo. Um cara que não tem qualificação, muitas vezes, não está treinado, não faz ideia no que está sentado. Na empresa quer ver produção, a qualquer preço. Né? Onde tem acidente, onde tem gargalo, onde tem um monte de coisa aí, você acha que é a culpa do operador, a culpa é dele. Pô, o operador não está bom, manda ele embora. O turnover é altíssimo, altíssimo. E quem perde com isso é a indústria, é o cliente final que não recebe um Vai prazo, de que vai... impacto ao que eu comentei, a Exatamente. questão da produtividade no Brasil, a produtividade operacional no Brasil é muito baixa. Muito baixa. Comparado aos Estados Unidos, à Europa. Mas se eu- Atividade gigante. Mas deixa eu te jogar mais uma cenoura aí. O custo do turnover não é mais alto do que o custo de eu treinar? Não tem Não dúvida, é tem muito mais. Mas é o que eu estava dizendo e comentei contigo. Se você considerar que a empresa está investindo 3,2% do seu faturamento bruto em treinamento ou em especialização dos seus funcionários, no sentido de reter talento, quanto custaria, eu não fiz essa conta, mas acho que podemos fazer uma outra hora, quanto custaria o turnover dessa mesma empresa comparado o percentual ao seu faturamento bruto? Eu arrisco a dizer que, com certeza, é o dobro. Sem fazer conta, é o dobro. Porque, além de você perder aquele profissional, muitas vezes você perde um profissional por acidente ou até mesmo por uma mudança de empresa por R$100, Vai para R$200, concorrente, vai para vai investe concorrente. nele. Quer dizer, você investiu um pouquinho, É isso mesmo. criou o operador melhor que o concorrente. E quando você tem falta disso, você tem uma queda no seu nível de serviço, você tem queda no atendimento do seu cliente, uma série de pontos que muitas vezes eu chamo que são os custos de oportunidade, que você nunca coloca ele na conta final. Se nós considerarmos só a questão do turnover, você vai ver que tranquilamente bate aí em muito o que a empresa investe. Então, a pergunta que eu deixo, não é mais fácil investir? Na nossa área, eu não estou falando, vamos pegar só o chão de fábrica aí para ficar mais claro a discussão. Eu estou falando do operador, eu estou falando do mecânico, você deve sofrer um negócio de mecânico aqui, que é um giro absurdo, né? Que se você investe um pouquinho no cara, mas você não valoriza ele, perde 100 reais e vai para o outro. O outro investe nele, valoriza, ou seja, você investiu no cara para o outro pegar, porque você não valorizou o profissional. Exatamente. Então é bem complicado. Essa cultura as empresas têm que ter Tem um que pouco começar mais, a a consciência, trabalhar, trabalhar um pouco mais isso. Muito bem, olha a aula. Estamos tendo uma aula hoje aqui. Uma pergunta que veio, e essa pergunta foi muito interessante, porque quando eu estava lá assistindo a palestra, eu me lembrei dessa fala, né? Eu não sabia que a parte frigorificada tinha categoria, congelado, resfriado. E essa pergunta veio de novo. Quais são as categorias do frigorificado? Vamos começar pela menos fria. Menos frio. Você tem hoje, dentro da área frigorificada, eu diria que 4 categorias que, vamos dizer assim, é o que são as especificações desse mercado, inclusive para certificações, para regulação de Anvisa, de CIF, de MAPA e todas essas outras agências ou esses outros órgãos públicos. O climatizado, você trabalha com uma temperatura entre 12 e 16 graus positivos, tá? Podendo às vezes variar dependendo do produto de 10 a 16, mas normalmente de 12 a 16. Você tem o resfriado, que é de 0 a 10,
Podendo chegar a 12. Podendo chegar a 12, Ok. tá certo? Você tem o congelado, que ele tem de -1, porque aí já não é mais, não é mais 0, de -1 a -25, e você tem agora, sempre houve essa categoria do super congelado, que é acima de -25, que pode chegar até -50 ou -70 com os ultra freezers. Ocorre que essa fatia dos super congelados só veio à baila no mercado depois da pandemia da Covid-19. Por quê? Porque uma série de insumos ou de vacinas que foram importadas pelo Brasil necessitavam dessa temperatura para a manutenção das suas características médicas, vamos dizer assim. Ok. Então, eu me lembro na época, falei, nossa, mas tem freezer, tem câmaras para -50 graus. Eu falei, meu amigo, você quer que eu te leve em quantos lugares? Freezers de ultra congelado, qualquer hospital hoje de grande porte que tenha uma UTI de primeira linha tem freezer ultra congelado. Ele precisa disso. E as mercadorias estão por agregado gigantesco. E pega você vacina, imagina, vacina, todo plasma, botox, esses produtos que usam para rejuvenescimento, isso tudo vai a -30, -35. Você só tira na hora de usar. E são pequenos frascos. E a operação caríssima, né? Operação cara. Então, Botox, só para dar exemplo, fazer um negocinho desse tamanho, Botox, uma caixinha com 4, nós estamos falando de R$1,5 milhão. Por volta. Só a caixinha com 4 toxinas botulínicas. Lembrei o nome. Isso é caríssimo. Um pequeno frasco. Só para cada vai dar. Então, quando a esposa fala assim, vamos fazer botox, é Corre, R$1,5 milhão, corre, né? Corre, porque Corre. então, dentro hoje das categorias, essas categorias foram mais divulgadas. A Covid ajudou isso, por quê? Por exemplo, a certificação, a regulação do mercado frigorificado, pasme, ela é de 1999. Em 2003 ela sofreu uma modificação, um ajuste, e está aí até hoje. Nós estamos em que ano? 2023. 20 anos se passaram. Você concorda que os alimentos que você tem hoje são muito diferentes do que você tinha 20 anos atrás? Sim. Por uma questão até da pandemia, a Anvisa se mostrou à frente de todos esses processos, inclusive no Ministério da Saúde, e regulou esse mercado de medicamentos com a RDC 230, que foi em 2020, logo depois que começou a pandemia. Tinha um plano de 2 anos para implementar. Aí o que aconteceu? Um alvoroço, porque eles simplesmente regulamentavam os processos operacionais de acordo com o que os fabricantes externos ou estrangeiros tinham definido. Olha, eu te vendo a vacina, mas tem que ter essa condição. Muito bem. As empresas, inclusive o ramo farmacêutico, que correu em cima da Anvisa, através de sindicatos, associações e tudo mais, disse, olha, nós não temos condição de implantar isso em 2 anos. Por quê? Porque ninguém tinha se preparado para isso. Estava na mesma situação do alimento, ou seja, lá de 2003. A Anvisa deu 2 anos, esses 2 anos terminaram em junho desse ano, tanto é que em maio desse ano a Anvisa já reavaliou e reestruturou a RDC 430 e ajustou para a RDC 653, que vai um pouco além, já pegou o transporte, já a 653, ou seja, é uma coisa irreversível. Hoje, se você é um operador logístico frigorificado que quer atuar no mercado farmacêutico, você tem que ter toda a capacitação, desde o farmacêutico, da pessoa que vai operar o armazém, a empilhadeira, o caminhão tem que ter baú especificado, tem que passar por certificação, senão você não pode utilizar. E aí,
você se depara com a realidade brasileira. Eu recentemente estava atualizando um estudo que eu fiz, que eu mostrei naquela palestra em Ribeirão Preto. Nós temos hoje no mercado de caminhões no Brasil 7.200.000 veículos. Mas você já vai entrar nos caminhões, porque tem a pergunta dos caminhões, então segura um pouquinho Então vamos lá. para ele aqui, Deixa os caminhões pra frente. para ele molhar a língua, Eu tô depois a gente já vai, aprendendo aqui, tô já passando vamos os voltar, números Nós voltamos já nos vamos caminhões. voltar aqui. Vamos fazer um contraponto aqui rápido agora. Tá. Tudo, depois da pandemia, parece que não existe mais 24 horas. Parece que o dia diminuiu. A logística está indo o tempo todo correndo. Falar hoje de OTIF parece que é o mantra dos gerentes logísticos. Quem não conhece, o cara entra e fala OTIF. O cara acha que está fazendo mantra, né? O que dá para falar? Tentar num cenário curto, David, não dá para a gente prolongar. Eu, pelo menos, não consigo, mas você está muito mais aprofundado nesse assunto. Dá para falar assim, ó, em 2 anos eu imagino a logística assim? Eu acho que a gente já fez isso. A gente costuma dizer que depois da pandemia a logística é outra. Que se você voltar lá, usar muito o tal do TBT, né? Em 2019, o que nós fazemos em 2019 com a logística, teve aquele período, né, de fazer nada, 2020, 2021, todo mundo, nem o maior pessimista conseguiria adivinhar o que ia acontecer, e nem o melhor dos realistas conseguiria adivinhar que o negócio ia voltar tão rápido, tão forte. Então a gente fala que depois da pandemia a logística é outra, você tem que se adaptar, muito bem na base do jeitinho, né, adaptando ali, né, tem uma palavra que é muito usada agora que é se ressignificando, né? Ressignificando. Isso, você se ressignificou algumas coisas, fazia a mesma coisa, feito de modos diferentes, mas aplicando mais tecnologia, aplicando muito mais conceitos. A gente deu muita tecnologia absurdo. Então, pegando o lado bom, e teve o lado bom da pandemia, tirou muita gente da zona de conforto. Sim. Né? Então, em tecnologia, em você ir buscar mais conteúdo, se reciclar, estudos, melhorar processos, muitos projetos parados na gaveta, cara, você tem que fazer agora tem que fazer porque estão surgindo novos segmentos, um deles é o e-commerce, todo mundo fala do e-commerce. Então o e-commerce não é só vender, é um movimento, uma cadeia gigantesca, não só de O vendas. cara não tem noção direta do que é dar o comprado, né? Exatamente. Comprei. Isso, o cara ainda que dá, venda feita, ele não sabe o tumulto que ele causa na ponta da cadeia. Né? Que é o pedido chegar, você fazer, e o negócio está tão avançado que cada produto tem uma forma de entregar. Quando que em 2019 você imaginaria que você ia comprar um negócio agora, são 15 horas e 18 minutos, e quando for 7 da noite estava na sua casa? Não tinha Tamanho. Não, eu sou daquela época ainda que você colocava lá e falava assim, entrega em 15 dias. Você falava, eu duvido. Exatamente. Algumas empresas até usavam fazer um pouquinho disso. É uma empresa que pós-pandemia, que eu via usar de uma forma muito grande, né, em Black Friday, vamos falar assim, foi o GPA antes de separar de novo, né, ainda estava todo mundo ali, Casa Bahia, todo mundo junto naquela época. Eles fizeram uma campanha na Black Friday, o que você comprasse, se não tivesse na sua casa em 2 horas, na grande São Paulo, o produto era teu. Olha. Sabe quantos teve vamos dizer, quantos eles perderam? Os números davam acho que 700 itens, contra quase 20 milhões e cacetada de coisas vendidas. É muito pouco. Só que assim, aonde está o pulo do gato? A logística. Então você tem que estar muito bem alinhado com o cara de transporte, com o teu time operacional do armazém, para esse cara poder movimentar tudo, né, armazenar, deixar tudo prontinho. O time de transporte tem que estar alinhadíssimo para receber aquilo, fazer uma roteirização perfeita para poder chegar no destino no período que foi determinado. Até serve de experiência para o cliente, né? Cara, pera um pouquinho, né? Olha o que nós estamos fazendo aqui. Mas com tudo isso feito, vamos fazer a brincadeira ainda no início que você falou de comprar agora e às 7 horas receber. A gente ainda pode dizer que esse prazo de entrega ainda vai diminuir? Com certeza. Tem um conceito novo que surgiu na logística chamado Dark Store. Que diabo que é esse Dark Store? Nada mais é que o pessoal trazer o armazém para próximo dos clientes. Então vamos dizer, eu sou a Magazine Luiza, eu tenho meu CD gigantesco lá na Anhanguera,
e eu tenho uma grande volume de compras lá em São Paulo, na Zona Norte de Santana. Eu vou montar um dark store lá na Zona Norte. Para o cara de Santana, Vila Guilherme, Tucuruvi, Vila Constança e Brasília, quando comprar, chegar nele em pouco tempo, 1 hora, 2 horas, 4 horas. E só pegar uma parte que eu vi essa semana que me chamou muita atenção, as empresas, depois de aprovada a reforma tributária e já pensando anos à frente, já estão chegando à conclusão que o futuro é os dark stores, Exatamente. mini centros de distribuição, Exatamente. ou hubs aplicados em bairros de maior população, do que esses enormes centros de distribuição que tem hoje, que é um custo absurdo, grande, infraestrutura pesada. A ideia é pulverizar tudo isso aí. Por quê? Isso justifica em função dos benditos incentivos fiscais que, segundo a reforma tributária, isso termina. Porém, como é que você resolve o problema de manter o mesmo nível de atendimento ou melhorar? Poxa, pera lá, o pessoal já está olhando lá na frente, é o Dark Store, essa parte de lockers que o cara põe lá no lockers, você vai no supermercado, abre o seu locker lá e pega o seu produto. Quer um exemplo de dark store caseiro? Eu vou citar o Mercado Livre. O que você compra no Mercado Livre, você não quer receber na sua casa, você não manda para uma agência ou para a casa de alguém, Sim. você retira na casa da pessoa, muitas vezes. Não só o Mercado Livre, vários outros grandes aplicativos aí já fazem isso. A pessoa se cadastra, abre um CNPJ de e-mail e passa a receber mercadorias na sua casa. Você vê até um negócio. Está aumentando muito esse negócio de dark store caseiro, vamos chamar assim, né? Você se cadastra e passa a ter um trabalho para a família inteira para trabalhar nisso, você retira na casa da pessoa. Sua mercadoria, compra, tem uma que vende comida, leite, um monte de coisa, você vai, retira. Isso está crescendo muito porque o custo está baixando. O custo com grande serviço Não só está baixando, como hoje é uma questão de facilidade. Facilidade, exatamente. Entendeu? Então, tudo uma coisa linkada na outra. Exato. Além de gerar emprego. Além de gerar emprego. Quer dizer, e muito desses empregos ainda estão na informalidade. Sim. Então, o que precisa trabalhar? É dar condições para essas pessoas que estão na informalidade ser o mínimo formal possível dentro de uma nova regulamentação, sei lá, de simples ou de pagamento de imposto, de alguma coisa nesse sentido, que quero crer que é obrigação dos políticos verem isso, e eu não entro nesse detalhe, tá certo? Mas é o futuro, porque a hora que você pulveriza, que você capilariza todo esse processo, que estão nesses grandes armazéns, isso vai gerar uma necessidade muito maior de mão de obra do que você tem hoje. Geração de E emprego. aumenta ainda mais a necessidade de capacitação. Capacitação. Custo, treinamento, informação. O que falta ainda? Você vê crescer esse volume grande, essa massa crescendo, mas muito meio que desencontrado, sem capacitação. Ainda batendo a capacitação cabeça. na cabeça. A gente poderia estar muito à frente, né, de muita coisa, mas falta a informação, falta a capacitação. A gente pode dizer que a gente faz muito com o que a gente O que a gente tem de tem. condições hoje. Imagina se a gente Tivesse tivesse com mais condições. todos os E veja, sem toda a condição possível que a gente poderia ter aqui, lá fora os grandes já olham para a gente. Quando você imaginaria, né, toda a tua experiência de vida, que uma Amazon está aqui dentro? Sim. Quem era Mercado Livre antes de 2020? Sim. Quem é Caixem? Shopee? Você nunca nem ouviu falar Não falar disso. A maioria conhecia mais assim, fazer uma compra hoje para receber daqui a 4, 5 meses. Hoje a Shopee tem CD aqui. A Shein tem CD aqui. Então é uma coisa inimaginável. A gente com pouco, imagina a gente com mais condição. O Brasil com mais condição, mais seriedade, nem condição, acho que é mais seriedade para você. Mais seriedade, né? A verba indo para o lugar certinho, como você falou, também não vou entrar nessa seara aí, mas se o negócio funcionasse direitinho, o Brasil ia ser uma potência. Já é, mas ia ser uma potência organizada. Muito bem. Vamos voltar para os caminhões. Vamos lá. Vamos lá de novo. Caminhões. Também era uma das perguntas. Quando a gente fala do mercado frigorificado, isso se estende aos caminhões? Sim, eu já vi que você começou a falar, por isso queria que você agora deixasse. Vamos lá. Se estende e é uma situação ainda muito semelhante ao que a gente vê na área frigorificada, que começou a crescer de anos para cá, praticamente de 10 anos para cá. Mas na parte de caminhões eu falo que é um pouco mais crítica. Por quê? Eu falo que
O caminhoneiro, o transporte, agora é a bola da vez. Ele precisa de inovação, ele precisa de investimento, ele precisa de uma política definida pelas próprias associações que conduzem o transporte no Brasil, não só políticas como sindicatos e outras. Por quê? Hoje no Brasil você tem 7.800.000 veículos cadastrados na NTT, que é a Associação Nacional do Transporte Terrestre. Desses 77.800.000, eu vou dar números redondos, 68% são veículos de médio e pequeno porte. Chamados VUCs, né? VUCs, Fiorinos, vans, furgonetas. 22%, aproximadamente 23%, beirando os 24%, são carretas, truques, veículos de grande porte. Certo. Muito bem, nós estamos falando em 7.800.000. 3,5% dos furgões são refrigerados e 5,5% dos caminhões são refrigerados. Ou seja, se você pegar de 7.800.000, estão falando de 780 veículos. se pegar 7.800.000, vamos fazer conta redonda, 30% de 7 milhões são 2 milhões e 100. 5% só tem certificação legal para transportar produto frigorificado. E aí? É uma operação bem cara. Mas é um frete diferenciado hoje. Então, E de alto risco. por que eu falo que o transporte é a bola da vez? Porque o transportador até então era aquele cidadão que começou a fazer transporte, tinha um caminhão, ganhou dinheiro, comprou 2, ganhou um pouquinho de dinheiro, comprou 3 e assim foi crescendo. Okay. Hoje está na mão do filho dele. Alguns, porque muitos não querem tocar essa vida. Aí o filho já olha aquilo como um negócio. Será que dá dinheiro esse frete? Se não for para dar dinheiro, eu não vou investir meu capital em comprar veículo novo. Então, eles começaram, dentro desse processo, essas pequenas empresas, esses transportadores autônomos, começaram a entender que, olha, eu sou a ponta final desse elo, ou o elo final desta corrente. Ok. Se eu não for bem remunerado de tal forma a garantir a minha rentabilidade e a minha continuidade, como é que esse cara entrega? E aí a coisa começou a voltar em cima da indústria. Porque no supply chain, na cadeia logística, você resolveu o problema do fornecedor, você resolveu o problema da indústria, posteriormente você resolveu o problema do operador, do armazém geral, desse elo de armazenagem e distribuição. E faltou quem? Todo mundo. À medida que você rentabilizava essas operações, você apertava o transportador. Chegou um ponto e falou: eu vou parar. Eu vou vendo muitos transportadores pararam. Eu tenho uma informação do IPTC que em 2022 10% dos transportadores autônomos deixaram de exercer atividade, ou porque desistiram, ou porque perderam o que tinham, ou porque não conseguiram pagar as contas. A operação é bem complicada. Então, qual é a situação que nós temos hoje? Grandes empresas verticalizando a sua área de transporte, coisa que no passado isso já tinha acabado. Você vê grandes empresas comprando frota. Sim. Pô, isso já era coisa do passado. Nós estamos voltando para trás. E aquelas que têm uma visão um pouco mais à frente, chamando esses transportadores para dizer: olha, quer se associar comigo? Eu vou te bancar em algum investimento, desde que você tenha um contrato de fidelização comigo. E assim o transporte está sendo reorganizado. Tanto é verdade isso que o próprio IPTC, que é o Instituto Paulista de Transporte de Carga, ligado à CETCESP, divulgou uma matéria de um relatório sobre 2022 que diz que a rentabilidade do transportador em 2022 cresceu 16% e o aumento do volume de carga transportado 13%. Ou seja, o cidadão começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E a tendência é que isso continue. Caso não continue, nós vamos ter um problema lá no final da linha. Certo. Não sei se responde a sua pergunta sobre transporte. Sim.
queria aproveitar, enquanto nós estamos falando, fazer uma pinça que você comentou assim, de alto risco, né? É uma operação de alto risco. O investimento é muito alto. Um Isso. autônomo manter um caminhão refrigerado, o custo é altíssimo. O índice de roubo é altíssimo. Porque é diferente de você ver um caminhão normal, tradicional, você não sabe o que tem dentro. Os caracterizados, você não sabe o que está ali dentro. Quando você vê um caminhão refrigerado passando na rua, e também não sabe o que tem ali dentro, mas só para fazer a carga tem valor agregado. Isso. Então é complicado você manter custo, impostos diferenciados. Eu vou te dar um número para você guardar. Um investimento numa carreta frigoríficada hoje para atender o mercado farmacêutico. 2 milhões. $255 mil. Ah, não. Cavalo e carreta. É muito caro. 1.250.000. É. Imagina quando não vai uma carga de remédio frigoríficado. Isso é só o equipamento. É. Aí você tem motorista, você tem certificação, você tem treinamento, você tem seguro. E vários Para comandos. frente. Para um autônomo é muito pesado. É muito dinheiro. Muito pesado. Mas nós temos ainda hoje pessoas na característica de autônomos indo para esse mercado? Tem Estando nesse mercado? Olha, São no poucas mercado pessoas. frigoríficado, muito pouco. Os que estão se refazendo ou se reestruturando. Os que não entraram não vão entrar. E aqueles que não tinham condição estão saindo fora. O que está acontecendo é que as empresas visualizaram algumas formas de fazer esse trabalho. Por exemplo, outro dia eu tive num operador logístico e ele me apresentou um projeto que ele está desenvolvendo e a gente está discutindo isso, que eu achei interessante. Ele comprou 30 carretas frigorificadas. E aí ele fez uma pré-seleção de 30 cavalos mecânicos para puxar essas carretas. Então, o transportador é dono do quê? Do cavalo mecânico. Ok. Ele faz um contrato de comodato, cede aquela carreta e define um programa de fidelização de recursos de carga, ou seja, você vem trabalhar comigo que de uma forma ou de outra não vai te faltar serviço, eu estou te cedendo a minha carreta. Então ele faz a manutenção da carreta, todo o contexto de qualidade da carreta e o cidadão tem que guiar, é o dono do cavalinho. Ok. Com isso, ele conseguiu elevar o nível de serviço, o nível de atendimento para os clientes deles de forma absurda. Então você tem que buscar em algum momento situações que possam atender o mercado e que possam atender a sua necessidade. Outra coisa que a gente está vendo também nesse mercado com o transportador são as grandes empresas financiando o transportador através de contratos de prestação de serviço. Olha, eu vou te financiar uma carreta em 5 anos. Você tem compromisso comigo de contrato, com todas as garantias, de trabalhar comigo 5 anos. Depois de 5 anos a carreta é tua. Onde é que nós vamos tirar essa diferença? No frete que eu vou te pagar. Certo. Só que aí quando ele faz isso, ele garante para o transportador o frete contínuo. Porque o grande problema do autônomo hoje em dia é o seguinte: o cidadão pega uma carga em São Paulo, ele vai até Recife. Se ele não tiver alguma forma de ter lá em Recife algum ponto que ele possa captar a carga de volta, ele fica lá 3, 4 dias parado com aquele caminhão esperando uma carga de retorno para São Paulo. Certo. E voltar vazio. Porque voltar vazio, Ah, se ele voltar vazio, o que ele ganhou para ir, ele perdeu voltando. Sim. E até mais, às vezes. Às vezes até mais. Então, isso hoje é um mercado que está crescendo muito, David pode falar isso melhor do que eu, que são as empresas que a gente chama de bolsa de frete. Então, o cidadão se cadastra nessas empresas, tem uma série delas, em questão de ética não vou dar nomes. Isso, eu falo, não dá moral esse cara. Não vou dar nomes, mas é o seguinte: o cara se cadastra ali, chega lá em Recife, ele diz: olha, estou disponível em Recife. Aí a empresa diz: olha, eu tenho uma carga em Paulista, que é aí do lado, você te interessa? Ele olha o frete, ele olha a carga que é, se ele tem condição de fazer, dá ok, aí a empresa manda os dados para ele retirar a carga. Ok. Isso está fazendo esse Giro, aumentar. Ok. Aumentar, inclusive. E o bacana é que força os autônomos que estão optando por estar dentro desses aplicativos de cargas, né? Força eles a se capacitarem, garante um pouco mais de segurança para o cliente que está levando a carga lá, porque tem muito roubo de carga, a gente sabe que, infelizmente,
muitas pessoas que estão no caminhão, à frente do caminhão, estão envolvidas nisso. Não muitas, mas uma boa parte está envolvida nisso. Através do aplicativo, você já tem a garantia que quem está ali com a sua carga de aplicativo, pô, o cara é honesto, está dentro das normas. Está dentro de um cadastro homologado. Tem todo um cadastro. Tem todos os elementos todos ali validados, garantidos, então é mais tranquilo. Custa um pouquinho mais caro para o cliente, mas ele tem uma carga garantida que vai chegar no destino com mais segurança. Bom, última pergunta, vou deixar para vocês, depois nós vamos para os finais e vou deixar vocês abertos. Falamos do motorista autônomo. Agora vem a pergunta: caminhão autônomo é uma realidade próxima ou uma realidade distante? Vocês caminhão autônomo igual o carro da Tesla, é isso? Sim, senhor. Estão muito longe disso. Está muito longe. Acho que o carro elétrico, o veículo elétrico no Brasil, muitos vão querer me bater aí talvez, mas a gente não está preparado para isso ainda. Se você pegar nosso trânsito hoje, vamos falar só de São Paulo, o trânsito de São Paulo com carro elétrico, mesmo o carro tendo autonomia de tem 300 km de autonomia, você fica meia hora no trânsito, isso já baixa. Ah, mas tem os pontos chaves para carregar. Tá, cada parada tua para carregar é no mínimo 1 hora. Se o cara for da logística, tá morto. Você não consegue ter esse tempo todo, esse gargalo todo, para ficar 1 hora esperando o teu carro carregar. Ah, mas cada vez que você para para tomar um cafezinho, você carrega, tá? Mas não vai fazer efeito nenhum você ficar 15 minutinhos carregando o carro. Não vai fazer isso, não vai surtir efeito. Diferente de uma bateria de lítio de uma empilhadeira. Aí sim, você pode tomar um cafezinho, você engata lá por 10 minutinhos, já dá uma carga boa. O carro já não. Então acho que a gente ainda não temos essa capacidade toda para ter um caminhão, por exemplo. Hoje tem uma empresa grande, não quero citar o nome aqui, porque eles estão devolvendo alguns caminhões, né? Que a operação dos caras é pauleira, assim, é 880, investir em caminhões elétricos e estão substituindo alguns, porque não aguenta. Eu diria que a grande realidade é o seguinte: se você analisar o mercado logístico, o caminhão elétrico, o carro, não vou nem falar em carro, o caminhão elétrico, de pequeno porte, e aí é do FUC para baixo, FUC, vans e furgonetes, que hoje é o que a maioria das empresas usam para distribuição urbana, para o last mile, aí, que é o famoso a última milha. Isso pode ser uma realidade, porque você tem horários de restrições, você tem períodos para trabalhar em algumas regiões que lhe permitem colocar um carro desse para ficar carregando 3, 4 horas. Quando você fala em caminhões de médio porte e grande porte, uma operação agitada. Eu me lembro que na Intermodal eu estava conversando com um diretor de desenvolvimento de uma grande montadora e eu fiz essa pergunta para ele: em quanto tempo nós vamos ter caminhões elétricos fazendo entregas de longa distância no Brasil? Ele disse para mim: Ozônio, não se preocupe, nos próximos 30 anos ainda nós vamos utilizar o diesel como principal fonte de combustível. Ele falou: uma conta rápida, um caminhão de grande porte, a cada X, ele me deu, acho que a cada 2.000 quilômetros, ele tem que parar para carregar, ele precisa de 8 horas no mínimo. Então você pega uma viagem daqui a Recife, ele teria que ficar, teoricamente, 24 horas parado, carregando. Isso se você tivesse estrutura ao longo das estradas que pudesse fazer esse tipo de coisa. 24 horas mais a viagem dele, hoje ele sai de São Paulo, ele vai em Recife em 2 dias. Você acha que o cidadão que está esperando a carga, ela vai esperar mais 1 dia e meio por conta de ser um caminhão? E aí tem um outro contraponto que ele não falou, mas que eu fui pesquisar, que é o custo de investimento em um caminhão de grande porte hoje, absurdo. Ele não se paga. Então, eu volto na teoria dele. Nos próximos 30 anos, ainda vai ser um sonho a gente pensar em veículo de grande porte elétrico. Até os de pequeno porte também. Talvez o de pequeno com algumas modificações, mas ainda é muito cedo. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui para que, como a gente está fazendo as perguntas do que o pessoal fez, para não ficar claro. Foi muito bom a resposta que vocês deram sobre logística elétrica. Mas a pergunta é: caminhão autônomo, é o caminhão sem motorista.
Se você já me disser elétrica, mas eu tenho que continuar, tem que insistir. Vou te responder da maneira mais como diria minha mãe. Vou te responder Lembra daquele filme agora que mataram o Wolverine? O Sim, último que sim, mataram o sim. Wolverine? Pô, mataram o Wolverine, pô. Tal, né? Mataram o Wolverine. Tinha uns caminhãozinhos Sim. autônomos lá na pista e tudo mais e tal. Eu vou te dizer da seguinte forma. Lá no filme era 2035, só tem 13 anos. Eu vou te fazer uma pergunta que será a minha resposta. Então, quando você vai ficar até assustado, eu vou te perguntar agora. Já viu cabeça de bacalhau? Lá na Noruega deve ser boa, porque você fica com eles. Lá fora funciona. O dia que você vê uma cabeça de bacalhau aqui no Brasil, pô, caminhão elétrico autônomo está chegando. Eu diria que pode ser uma realidade, tende a ser por conta de energia limpa, desse monte de coisa que se discute hoje, mas para nós ainda é uma realidade muito distante. Eu não vou dizer que é um sonho, porque já existe o caminhão elétrico. Assim, sem motorista, acho difícil. O Brasil parece com nada, não lembra ninguém, né? Que é muito complicado. Que você vê muita empresa chegando de fora, vou montar uma rede de distribuição. Você vai quebrar em um mês. O cara não tem noção do que é São Paulo, o que é Recife, o que é Curitiba. Você fez uma colocação para mim, o Davidson, não foi nenhuma colocação, foi como eu diria, você deu uma questionada. Eu vou te perguntar, quantas empilhadeiras você tem hoje autônomas que podem estar operando no Brasil? Aí vem aquela famosa frase, né? O projeto já tem feito, o teste já está lá, mas está lá na Coreia. Ninguém aqui está a fim de querer pagar por ela, não. Por quê? Porque se você pegar, tudo bem, por que o TEF não foi aprovado no desenvolvimento? O custo que nós temos hoje de uma locação de uma empilhadeira, ou de uma rentabilidade, ou de um retorno de investimento de uma empilhadeira, mais o operador, mais o treinamento, comparado a isso, Muito alto. é muito alto. Bom, vamos caminhar para o fim então? Vamos lá. Então vamos lá. Bem, primeiro, pessoal, que a gente sempre comenta, né? A ideia nosso objetivo aqui é levar conhecimento. Não é ficar falando sobre a Impartec. Mas se você precisar da Impartec, estamos aqui. Estamos prontos para receber suas cotações, utilize nossas mídias sociais, né? Faça contato com nossos vendedores, melhor empresa de locação de empilhadeira na região metropolitana. Estamos aqui à sua disposição. Equipamentos para demonstração, estamos prontos para isso. Peças com mais de 10 mil itens em estoques. Nossa marca Duzan, agora Duzan Bobcat, a partir de 1º de janeiro, ela em vez de laranjinha vai ser branquinha, então mais força ainda na qualidade da marca Duzan aí, agora Bobcat. Consulte-nos. Vou deixar aberto agora para o final aí, que aquela frase assim, bem jogada por alto, né, tal. Estamos fechando, conversa aqui, pergunta, eu fui cortando aqui para encaixar, eu nem virei do outro lado, tá? Eu não virei do outro lado. Mas vamos lá. Formula uma pergunta para você mesmo para responder, ou faz algum comentário, deixar seu nome mesmo. Quero aproveitar esse espaço aqui, a oportunidade, para parabenizar a Impartec pelos 29 anos. Obrigado! Depois nós vamos agradecer para os nossos sócios fundadores que pegaram na mão de cada um deles. Uma empresa que eu acompanho já há muitos anos, né, com altíssimos funcionários, equipamentos de primeira linha, então parabéns, vocês estão no caminho certo, crescendo, investindo na marca, em produtos, serviços, então de parabéns. Eu quero aproveitar também esse espaço e estender aqui meus agradecimentos ao Fábio e a Estefânia da Informa, que estão comigo aqui acompanhando hoje a gravação. Dizer da parceria da Informa com a FEIMEC junto ao painel logístico, dizer para vocês que vai vir muita surpresa por aí, vamos voltar a ter uma feira, um espaço de logística para chamar de nosso segmento, né, o ano que vem. E agradecer a vocês mais uma vez pelo convite de eu estar aqui com vocês, muito obrigado e sempre precisar, eu estou à disposição. É de casa, né? O cara já tem a tábua de carne da Impartec, com o nome dele, já tem as cachaçinhas, já ganhou os copinhos de cachaçinha, tá ganhando caneca, chaveiro. Os copinhos não foi copinho ainda? Não, tá bom, tudo bem. Ozônio, bola com você. Eu gostaria, em primeiro lugar, de reiterar os parabéns de novo para a Impartec. Grátis! Por essa grande
esse grande desafio, essa empresa que se tornou referência no mercado de empilhadeiras. E dizer que sempre é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, com o pessoal que participa desses podcasts. Isso. Exato. A gente aqui chama de podpack. Podpack. E é muito interessante para nós compartilhar esses conhecimentos. Eu sempre falo, conhecimento você não leva no caixão. Então, tudo que a gente sabe, a gente um dia aprendeu com alguém. Então, por que não compartilhar com alguém? Então, eu estou à disposição. E até mesmo, como você colocou, Alessandro, que você tem uma série de perguntas aí que não deu tempo da gente conversar, eu me disponho, me coloco à disposição. Mande para mim no meu e-mail ou passe o meu e-mail. Não, nós tanto vamos fazer você mais um. quanto Vamos a fazer Bruna outro. tem o meu e-mail, pode mandar que eu respondo para as pessoas com o maior prazer. Eu adoro fazer isso. Tá? Não é que não me toma tempo, é que eu faço isso com gosto. É uma forma de eu estar desenvolvendo também o meu trabalho e incentivando a que eu continue pesquisando. E estou à sua disposição e à disposição da Hyperpack a hora que precisar, conte conosco. Se você virar para outros, pode marcar na sua agendinha que a gente vai de novo organizar. Mas lá, se você quiser falar dos trabalhos que você realiza, toda a experiência, como alguém pode fazer um contato com você, pegar mais informações, fica à vontade de repassar. Olha, na verdade, nós somos uma consultoria especializada na cadeia do frio. O meu telefone é 11 961 70 23 47. O meu e-mail da minha empresa é oaj.consulte.hotmail.com. Os questionamentos, alguma ideia, quer trocar uma ideia sem compromisso, a nível de conhecimento, de troca de informação, eu estou inteira à disposição, inclusive para café. Sendo cliente de vocês, melhor ainda. Bem, interessados, contato para a feira do ano que vem. Bora, acessa lá painellogistico.com.br. Você vai ter mais informações da parceria com a FEMEC, da área de logística integrada e muito mais conteúdo de logística. O maior portal de logística do Brasil hoje, graças a Deus, conectando pessoas, criando oportunidades e gerando negócios. Muito bom. Encerramos? Encerramos? Finalizamos? Pessoal, o mundo das empilhadeiras, olha só que programação, hein? Você que tem mais perguntas, mais questionamentos, mais dúvidas, gostou, quer esclarecimento, quer curtir, tudo, coloca lá. A Bruna depois vai escrever cada perguntinha para lá e nós vamos voltar aqui com os nossos convidados em um momento mais oportuno ou vamos fazer questão de responder cada pergunta sua aí. O importante é compartilhar conhecimento. Precisando de empilhadeira, Hyperpack, 29 anos. Até a próxima. Até mais. Tchau. Até mais. Foi que nós visualizar. Né? Como é que o jogo fazia quando ele queria encerrar? Ele fazia assim, né? Fazer a puxadinha, né? Dele e tal. Fazer a puxadinha lá. Tem que fazer. Falar que eu vou fazer a palestra mesmo. Banco. Ainda mais do lado da caneca. Essa parte operacional. Eu estou querendo pegar, naquela época eu ainda era ativo. Eu estou querendo pegar uma pinga para pôr na minha caipirinha, onde eu pego? Falei, vai lá na geladeira e pega, tem pinga lá gelada, você põe aí. De repente ele vem lá com um copo desse tamanho, eu olhei e falei, puta, olha, sorbete a minha caipirinha aqui, que tá uma delícia. Estou vendo caipirinha meio escura, meio amarelada. Eu falei, que pinga que você colocou na. Não, uma que estava lá do lado lá da branca. Eu falei, não, a que era para você colocar a branca. Ele me pegou uma pinga que eu tinha de um amigo meu. Essas pingas que você fala, não é para pôr na caipirinha. Eu quase bati nele. Falei, você vai tomar isso aí inteirinho sem tirar da boca, porque é brincadeira. Um chefe que eu tinha, que era presidente de uma empresa, ele tinha um sítiozinho, uma estância. E de vez em quando ele, um mês, 2 meses, ele juntava alguns funcionários e falava, vai ter um carneiro, vai lá. Carneiro é bom. Isso. Então ele ligava pro cara, mandava matar o carneiro, aí chamava algumas pessoas, cliente, fornecedor, ia lá, encontrava o cara. Só que foi começando a dar, digamos assim, liberdade para alguns tomar a iniciativa de fazer. Né? Então, e aí um belo dia, internamente, passando um longo tempo, teve um cara que tomou a iniciativa de fazer. Ele falou, vamos lá no sítio, vamos lá
matar o carneiro, vamos fazer um negócio, tudo mais e tal. E eu só fiquei ouvindo depois tudo que tinham falado lá. Aí a coisa toda acontece que esse cara tomou a iniciativa e foi. Falou o sítio para matar o carneiro e tudo mais, tal. Aí me contaram isso já umas 1 hora, mais ou menos, 1 hora e meia depois do ocorrido, que falaram assim, vai ter hoje um carneiro lá à tarde, vai lá, vai ter um joguinho de bola, vai ter um carneiro e tal. Eu falei, tá bom, o chefe tá viajando. Vocês falaram para ele? Não, ele não vai se incomodar. Vocês não acham que é bom ligar? Né? Aí pegaram o telefone e ligaram. E eu acho que pegou ele naquele dia bravo, pegou e falou, hoje não. Ele desligou o telefone. Cara, todo mundo correndo atrás do cara. Não mata o carneiro, não mata o carneiro.